Olá, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um programa Código Aberto. Isso mesmo, aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito bem diferente. É bom demais ter você com a gente, sua audiência, sua amizade, sua participação e você curtindo com a gente a palavra de Deus, sempre aberta, sempre franca, sempre poderosa na vida de cada um de nós, né? E você aqui é muito bem-vindo com meus convidados, música boa, já estamos na terceira semana juntos e foi bom demais começar esse ano com você. Que esse ano continue, que venha coisas melhores ainda pela frente. Por isso, eu já começo com os meus convidados fazendo uma pergunta arícia. Tudo certo? Tudo certinho, Agora pastor. já é veterano de Código Aberto, não tem mais nervosismo nenhum. 3 semanas Já juntos. tá mais tranquilo, Já né? passou o primeiro mês quase, né? Que bom demais. Me diz uma coisa, um sonho que você tenha para esse 2017? Queria Comprar passar um no carro. concurso. Concurso? Que concurso é Queria passar no esse? meu concurso. Eu queria... Ainda não está aberto, então não sei especificar o Tá. concurso. Mas é na área judiciária. Ah, concurso de juiz? De juiz tá. ainda não posso, só quando eu me formar um tempinho Então, depois. desculpa minha completa Mas pra ignorância trabalhar nesse no momento, fórum. Felipe. Peço Desculpa. perdão por você Não é falar judiciário. Então você vai ser juiz, gente. Eu estou me sentindo agora completamente É para trabalhar tonto. no fórum. Tá bom. Vamos lá, continua. Vamos, esse programa é quase ao vivo para você. Fica com a gente aqui, Código Aberto. Lu, agora me ajuda a me concentrar. Vamos lá. Um sonho que você tenha para 2017. A 2017 eu queria me dedicar mais para a área acadêmica. Olha aí. Ser um desafio conciliar aí trabalho e tal, mas eu queria Produção me dizendo dedicar... que você quer comer tapioca com tucumã. É isso Também, mesmo? também. Terra do tambaqui, né? Isso, Ah, terra área querida. acadêmica, você quer dar aula? Eu tenho vontade. Sempre que, na verdade, eu fiz comunicação, mas eu sempre quis ser professora também. Em algum Olha momento aí, da minha vida eu já quis fazer pedagogia, história também, já pensei, viu, Fio? Mas Tá cheio de agora... faculdade de comunicação por aí, hein? Precisando de professor com experiência aí de comunicação, coisa legal. Tenho muita vontade. Bom Vamos ver aí os demais. planos. Vamos lá, pastor Adriane, tem sonhos para 2017? Temos sim. Eu acho que, principalmente na área que eu trabalho, seria interessante produzir algum material, algum livro. A gente está pensando alguma coisa nessa direção. Olha aí, tá. Vamos falar um pouquinho. Você estava fazendo um doutorado, está voltando agora aqui, ficou quantos anos fora? Deu quase 6 anos, 6 5 anos. anos e meio. E aí a gente retornou no início de 2016, se reambientando, né? O NASP eu já trabalhava antes, Tá. e agora é um retorno. E a gente está cheio de projetos aí, esperamos que Deus nos abençoe em cada um deles. É um desafio. Teologia aplicada, teologia profunda, assim, precisa de gente que ame o que faz e nos ajude a apresentar a verdade de maneira tão consistente, né? Aproveitando para reforçar junto com você todos os demais professores de teologia. A gente fica feliz em ver professores com muito conhecimento e captando cada vez mais experiência, mas a igreja reconhecendo as novas gerações. Então, a gente já teve vários aqui no Código Aberto que vieram, participaram, registram sua participação. É bom demais. Que bom que você está com a gente, que Deus ajude aí escrevendo, né? Fazendo alguns materiais literários. E vamos lá, Rafael. Tem sonhos 2017? Além de correção silvestre, né, que eu já Olha, falei. vamos lá, hein? Só até o dia 31. Só até o dia 31, mas esse ano é um ano chave para mim, para eu concluir o mestrado que eu estou fazendo. Então, esse Faz em quê? acho que é a minha ambição para esse ano, assim, meu maior sonho é conseguir terminar, apresentar e alcançar essa titulação. Que bacana. Gente, mestrado, doutorado, aqui é professor, aqui é advogado e eu aqui do quê, né? Confundindo o judiciário com juiz. Vamos lá, gente. Isso aqui faz parte do Código Aberto, esse momento para você curtir com a gente. E temos aqui os nossos super músicos que estão participando. Vamos lá, gente. Sonhos 2017. Sonhos, ele já olha pra mim, né? É, você é o porta-voz do grupo, né? Ele tá no meio, né? Então ele... Tá no Tô meio. no meio, vai lá. né? Tá certo, sobrou pra mim. Olha, eu tenho alguns sonhos, sim. Não sei se eles se realizarão em 2017, né? Mas eu tenho vontade de ter mais tempo nesse ano para eu fazer as coisas que me dão muito prazer e que eu deixei de fazer, né? Por conta de mestrado também. Eu tenho vontade de voltar a ler coisas que me dão muito prazer e hoje eu leio muito material acadêmico e tem o seu lado de prazer, mas é muito bom você poder ler um livro de literatura, você ler jornal com mais calma, né? Comer pão na chapa na padaria. Olha aí. Pela olhada ler um que você deu jornal. ali para
Suzane, eu achei que ia falar alguma coisa de filhos, assim, porque ele perguntou. Eu queria ter... Eu quero ter gêmeos. Nesse ano eu quero trigêmeos. Falei, olha, que legal. Eu gostaria também de ter mais 3 filhos, só que a Suzane, acho que ela não aguentaria muito essa possibilidade, então... Mulheres, né? Vamos lá, rapidinho. Sonho. Vamos lá, um sonho do casal aí. O que vocês têm aí também? Já que tá falando de filhos aí, quem sabe em 2017 a gente dá um priminho pro Theo. Sério, vocês vão oficialmente no código aberto expressar a intenção agora de não vocês? tem como voltar atrás, né? Olha, é mesmo? Quantos anos de casado vocês têm mesmo? Faz 10 anos de casados. Gente, tem que ter. Tá na hora, Agora, né? Vambora, gente. Isso aí, que legal. Olha, uma Casaram com declaração 16 oficial. Casaram com 16 anos Exato, de idade. 16 anos. Com 10 Pedir anos autorização já, dos cara. pais, né? Bom demais, gente. Sejam bem-vindos aí, tá bom? A gente fica feliz de estar com vocês, Código Aberto. Esse é o programa especial, o momento que você está com a gente. Já vamos fazer uma oração, porque o assunto hoje, pensa num assunto polêmico, forte, intenso. Vai dar muito pano para manga, porque a gente posicionar o que eu vou falar logo depois da oração, se prepara. Então, ora com a gente, Arícia. Vamos lá. Querido Senhor Jesus, obrigada porque a gente está aprendendo cada vez mais aqui, Pai. Senhor, que o Senhor guie esse estudo e que a gente possa, mais do que aprender, colocar em prática na nossa vida. Eu oro em Teu nome, amém. Num tweet, a pergunta é: o Espírito Santo é Deus? Polêmica essa pergunta. Tão fácil, tão simples, tão rápido, tão curta, né? E aí? Curta, mas difícil, né? Vocês estão lendo tudo para Adriane por quê, hein? Já joga. Joga isso. Simples, né? Difícil articular. É uma pergunta simples. Espírito Santo é Deus. Nós vamos discutir isso agora. Você não sai por nada, porque se prepare, porque o assunto está começando cada vez a ficar mais profundo. E é essa a função dessa semana. Pastor, divindade e o Espírito Santo são diferentes? São contundentes? São divergentes? Conflitantes? Ou é a mesma coisa, né? Eu acho interessante nós trabalharmos algumas coisas que a lição dessa semana coloca. Como é que ela chega à conclusão de que o Espírito Santo é Deus? Acho que esse é um tema interessante da gente conversar. Você não encontra vários textos explícitos falando assim, olha, o Espírito Santo é Deus. Então não vai ter na Bíblia, Espírito Santo é Deus, versículo tal, capítulo tal. Isso Dessa não. maneira tão explícita quanto a gente está colocando, não. Tá. Mas qual é a estratégia que o autor da lição ele está usando e que é bastante interessante para nós? Ele começa a comparar textos com outros textos. E aí ele percebe que um texto fala uma coisa, daqui a pouco um texto em outro lugar fala a mesma coisa, e aí existe agora uma relação intercambiável. Num verso ele mencionou Deus, no outro ele mencionou Espírito Santo. Então quando a gente reúne toda essa gama, esse conjunto de versos, e a gente começa a compará-los, a gente vai gerando algumas conclusões. E essa é uma conclusão muito importante da divindade do Espírito, mas ele vem via comparação. Agora, me permita ser aqui um pouquinho mais intenso. Seleciona nessa área, então é comum alunos lhe perguntarem, agora representando alguns alunos mais do fundão e intrigantes, mas não é meio complicado a gente tirar uma inferência ou uma doutrina alegando que ele é Deus, se não tem assim um texto tão claro para dizer assim, dele é Deus, ponto final. E aí eu tenho certeza, pastor, mas você vai pegar então um texto aqui, um texto lá de Apocalipse, Ezequiel, vai dizer que isso aí, vamos ser assim agora aqueles bem incrédulos, pastor. A sua pergunta é boa. A gente tem que entender mais ou menos o que é a Bíblia. Alguns têm a noção que a Bíblia, por exemplo, é um livro acadêmico ou filosófico, onde a gente encontra subdivisões ali dentro. Eu quero saber sobre isso. Para onde eu vou? Tem uma seção aqui, e aí eu vou descobrir o que é a alma humana, digamos. Aí eu vou numa seção e eu leio lá definições, explicações. Você não encontra isso na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro acadêmico, embora ele possa ser estudado academicamente. A Bíblia não é um livro filosófico, embora possam ter insights filosóficos ali. A Bíblia é um livro sobre a vida, é uma narrativa sobre a vida. E na vida tudo acontece. Tem várias histórias, várias ocorrências. E como que nós aprendemos de Deus? Nós aprendemos de Deus observando como a vida é retratada na Bíblia. É na história de um personagem, é na história de uma mulher, é na história de uma criança. E a gente vai olhando para essas histórias, vai comparando essas narrativas e a gente vai derivando compreensões acerca de Deus dentro da nossa história.
Então, por isso que não tem outro caminho senão comparar histórias e comparar textos. E nós vamos chegar à conclusão de que, com isso, com essas comparações profundas e concretas, o Espírito Santo é Deus. É isso aí. É isso aí? E aí eu passo para vocês o que isso significa para vocês, que é uma definição muito forte. A gente falou que ele é vento, a gente falou que ele influencia, falamos que ele transforma, que ele aponta para Jesus, que ele revela. Mas agora uma coisa é você revelar Jesus Cristo, outra coisa é você ser Deus revelando Jesus Cristo. O que muda no cenário de vocês isso? Para mim é um desafio muito grande, assim, compreender e racionalizar que o Espírito Santo é Deus, né? Agora eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta aqui? Mas pode, vamos lá. Contanto que seja para ele, está tudo certo. Deus é o Espírito Santo, né? Agora a atuação é diferente dos dois. A atuação de Deus é diferente da atuação do Espírito Santo. Você pode elaborar um pouquinho mais essa pergunta? Porque Espírito Santo é Deus, como assim? Quando você diz Deus. Pelo Sim, que eu entendi Deus, da sua Deus pergunta. Pai, isso, Deus Pai. Deus o Pai. Deus Pai. Ok. Certo? Agora, a atuação do Espírito Santo é diferente hoje. A atuação do Espírito Santo é diferente da atuação de Deus? De Deus o Pai? O Pai. Se ela é diferente, eu creio que sim. Assim como a atuação de Cristo, ela é diferente também da do Pai, porque nós temos uma organização para a nossa salvação, não é? Um dado interessante dessa discussão nossa é que Jesus, por exemplo, antes dele ir embora para o céu, né, ele disse que ao ele ir, seria enviado um outro, e aí na nossa Bíblia nós temos a palavra Consolador. A palavra para Consolador, na língua grega, se chama Paráclitos. E Paráclitos pode significar Consolador, pode significar intercessor, pode significar alguém que está mediando alguma situação. E ele fala assim, outro Consolador. Quando você vai para 1 João 2, verso 1, que é uma carta de João agora, João começa assim, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um Paráclitos no céu. E ali é traduzido como nós temos um advogado no céu. Então veja só que curioso, nós temos um Paráclitos lá no céu, um intercessor, um Consolador, é Cristo diante do Pai, e nós temos um Espírito Santo que também é outro Paráclitos, que exerce esse trabalho aqui na terra conosco. Então nós temos pessoas diferentes, a personalidade do Espírito a gente vai discutir depois, né? Mas nós temos pessoas da divindade trabalhando numa mesma direção, mas com funções diferentes. Nós temos um intercessor no céu, e nós temos um intercessor, um consolador na terra. Romanos 8 vai elaborar um pouquinho sobre essa intercessão do Espírito na terra. Se prepare, código aberto, a gente está só chegando 1 metro de profundidade. Imagine quando chegarmos a 1 quilômetro lá no fundo. Esse é um assunto muito forte. E aqui a gente conversava nos bastidores que não é por acaso que a Novo Tempo, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, está determinando aqui toda uma temporada para você ter calma, questionar, pode entrar nas nossas redes sociais, coloca no Facebook suas observações, manda um tweet para cá. A Novo Tempo tem a vontade de estudar a Bíblia com você. Tá? E isso é um assunto forte. A Luciana realmente representou vários nas perguntas. Papel da Trindade, atributos do Espírito Santo, personalidade. São 12 semanas juntos. Se nós não lhe respondermos tudo agora, nós estamos indo pelas beiradas, para você ir construindo um sistema mental para chegarmos exatamente naquilo que a gente pode explicar o máximo que nós pudermos, né, pastor? Porque eu acho que realmente decifrar e fazer decifrar a divindade, a gente nunca vai conseguir, nem nós somos criaturas e ele é criador. Mas nós podemos usar essas inferências bíblicas. Arícia, me diz um pouquinho sobre esses atributos do Espírito Santo. Se é um Deus, se ele é um ser divino. Aqui na nossa parte de segunda-feira, começamos a falar um pouquinho sobre esses atributos. Algumas coisas interessantes. Ele é eterno, onipotente, o pecar contra o Espírito Santo. Quando você deu uma olhadinha nisso aí, o que isso impactou para você? Me impactou que a gente vê muito o Espírito Santo, às vezes, só no Novo Testamento. A gente foca nele. Me impactou o aspecto dele ser eterno. Então, ele, como Deus, é eterno. Ele não teve início. Então, ou seja, ele estava no Antigo Testamento, está no Novo e continua agora com a gente.
esse atributo dele de divindade fez muita diferença para mim. Rafael. Olha, eu acho interessante que, primeiro, definir esse conceito é lutar contra a nossa racionalização, né? E no plano espiritual, a gente tem que aceitar isso, que chega um momento em que você precisa abrir mão do raciocínio para se apegar à fé como a base daquilo que vai sustentar. Você pode chegar até um patamar, mas dali em diante você precisa crer. E eu vejo várias menções na Bíblia, como foi comentado, e acho que até o livro de Isaías diz, é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, a Bíblia mesmo, ela já declara por si que essa é a forma de compreensão para alguns temas, para alguns assuntos. E com o Espírito Santo é assim, você encontra menções que relatam a onisciência de Deus e a onisciência do Espírito Santo, colocando eles no mesmo patamar. Na bênção apostólica, você tem toda a divindade, Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, também colocados em um mesmo patamar. No Novo Testamento, no começo da Igreja Apostólica, você também tem uma situação em que Deus é diretamente comparado ao Espírito Santo. Portanto, eu acho que, por mais complexo que possa ser racionalizar, não sobra margem para dúvida de que o Espírito Santo é divino, porque a Bíblia deixa muito claro através dessa configuração e dessa comparação de textos. Eu vou deixar você um pouquinho mais curioso, chamo um rápido intervalo e já volto com o pastor Adriane, porque nosso manual diz que quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Será? Mas eu já ouvi falar que Deus chamou o Filho e tal, mas o Espírito Santo ressuscitou Jesus e disso tem algumas consequências nisso. Tá curioso igual eu? Então, rapidinho, já a gente volta. Bem-vindo de volta ao segundo bloco do Código Aberto. Se você entrou agora no Novo Tempo, zapeou para cá, não sai, porque olha o que nós estamos discutindo nesse momento no segundo bloco. O Espírito Santo é Deus. Simples assim e complexo assim. Se você nunca ouviu falar nisso, se prepara que aqui junto, nesse estudo de um trimestre todo, nós já estamos dando para você agora de claras palavras. O Espírito Santo é Deus. E aí, pastor, nesse manual menciona uma situação até curiosa. Eu tenho aí alguns anos de ministério e a gente está discutindo aqui sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e Jesus, ali todo o trabalho dele, mas o Espírito Santo esteve atuando na ressurreição de Jesus também. Então, isso aí para mim é uma certa novidade aí. Como é que você explica que isso tem a ver com o nosso assunto, né? Essa parte é muito curiosa. A gente já mencionou isso na semana passada, que tem coisas que são mencionadas para Deus numa determinada passagem, e aí depois uma outra passagem vem e fala, é o Espírito Santo. Vou dar um exemplo para vocês. Atos capítulo 2, Pedro está falando assim, olha, isso que está acontecendo aqui, que vocês acham que o pessoal está bêbado, não é bêbado não, eles estão recebendo o Espírito Santo. Aí ele fala assim, vocês se lembram que Deus falou em Joel, que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito? É Deus falando, o Espírito de Deus. Aí ele chega lá no final, mais ou menos é 2:33 por aí, aí ele fala assim, é isso que está acontecendo. Jesus ascendeu aos céus, recebeu de Deus a promessa do Espírito e enviou para vocês. Então, o Espírito de Deus lá de Joel é o Espírito Santo em Atos 2. Então, o Espírito Santo ele vai sendo reconhecido em lugares onde existe simplesmente uma referência à divindade, né? Quanto à ressurreição, nós temos referências de Deus ressuscitando Jesus, nós temos referências de que Jesus tem vida própria para poder recuperar essa própria vida, mas o Espírito também está participando disso. Ele também dá vida. Nós temos uma trindade trabalhando em conjunto. E quando nós vamos para Romanos, no capítulo 8, nós lemos exatamente isso. No verso 11, o Espírito participa da ressurreição de Jesus e Paulo ele tem um interesse muito grande em ressaltar essa informação. Porque o mesmo Espírito que participou, dando vida a Jesus, é o Espírito que também quer dar vida a cada um de nós. Porque a imagem do Espírito é a imagem da vida, como a gente já conversou em outros lugares aqui, né, do programa, outros momentos do programa. Ezequiel capítulo 37, está todo mundo morto, existe um exército e vem o vento da parte de Deus dando
vida. O Espírito é esse símbolo de vida. E o enviar do Espírito depois da ascensão de Cristo mostra que os últimos dias da história começaram porque Deus está derramando vida e essa vida está à nossa disposição. Eu pergunto para vocês, o que de maneira prática na nossa vida a gente pode puxar dessa ideia de que se o Espírito Santo participou até da ressurreição, ele é Deus. Agora eu vou desabafar para vocês, a gente ora muito para Deus o Pai. Tua pergunta foi ótima, porque realmente Deus o Pai, Deus o Filho, obrigado pelo seu sacrifício, a gente às vezes agradece, em nome de Jesus, amém. É a minha oração que eu faço com a minha filhinha de 7 anos. Agora, se é divindade, depois nós vamos discutir um pouquinho mais o aspecto da trindade, esses papéis da divindade, mas se o Espírito Santo é Deus, quem de vocês já pensou em fazer uma oração para o Espírito Santo? Espírito Santo, quero falar contigo, em nome de Jesus, amém, para o Espírito Santo, que isso não tem uma realidade no nosso dia a dia, mas agora essa definição de que ele é Deus, Rafael, isso muda muito, ou deveria mudar a nossa maneira de perceber algumas coisas que a gente exclui o Espírito Santo. Ele é a música, ele é o vento, ele é a inspiração, o sentimento, mas não a emoção. Mas e o Deus que eu peço, me livra desse mal, ajuda isso, cura minha filha, me ajuda numa crise que eu estou começando o ano mal. Para o Espírito Santo. Olha, eu acho que a gente não pode perder de vista um contexto dessa discussão. A gente está em um contexto que não é mencionado diretamente aqui, mas a gente está falando de grande conflito também, de luta entre o bem e o mal. Sem dúvida. E eu acho que, pensando pelo lado do mal, talvez não haveria estratégia melhor para derrotar o oponente, né, para derrotar o bem, do que desmerecer, do que difamar, do que descaracterizar aquilo que é a maior arma para o cristão hoje. O cumprimento de uma série de coisas na nossa vida espiritual depende dessa comunhão com o Espírito Santo, depende dessa ação dele na nossa vida. Ou seja, se eu consigo descaracterizar isso e fazer com que as pessoas entendam que é só uma força, que é só uma energia, que é algo intangível, que você não precisa se relacionar com isso. É algo, talvez assim, impassível de relacionamento, de uma oração, de uma conversa. Então eu consigo afastar essa pessoa daquilo que tem o poder para, como a gente falou na lição, na semana anterior, levar os pensamentos e as intenções para Jesus Cristo, que é o Salvador. Portanto, eu creio que existe aí um grande estratagema para nos afastar disso que é o mais poderoso para, de fato, nos libertar de todo esse jugo. Muito forte que você falou aí, porque se realmente a gente dilui a importância do Espírito Santo, deixando ele meio aguado, que é o que Satanás quer muito hoje, essa palavra desmerecimento foi muito forte. Eu acho que desmerecer uma divindade, da trindade, ou fazê-lo se tornar menos relevante, é realmente derrubar por terra toda a importância da salvação, da redenção, onde os três estão juntos, e é uma artimanha nos tempos modernos muito forte. E você acaba, consequentemente, porque a gente tem assim, é muito fácil para a gente materializar Jesus e Deus, assim, digamos que é mais palpável do que o Espírito. Quantas imagens vemos de Jesus, quantas alusões visuais. Mas quando você desmerece o Espírito Santo, imediatamente, ou da mesma forma, você está desmerecendo também a Deus e a Jesus Cristo, eu entendo. Porque ao desmerecer o Espírito, você está desmerecendo todo esse conjunto que existe de um trabalho em grupo, em que cada um tem a sua função, mas atuando em prol de um mesmo objetivo. Então, se eu desmereço o Espírito Santo, eu também estou, de certa forma, desmerecendo o trabalho que Jesus Cristo está fazendo no santuário por nós, o trabalho de Deus, de redenção, e, enfim. Desmonta tudo. Fala, pastor. Aliás, eu acho que essa linha é tão interessante que o pecado contra o Espírito Santo é exatamente esse desmerecimento. Porque Jesus, ele estava fazendo alguns milagres, ele expulsou demônio, por exemplo, e aí vem os fariseus e dizem, Marcos, capítulo 3, eles dizem, isso aí que você está fazendo é pelo poder de Beelzebu. E aí o que Jesus faz? Ele imediatamente reconhece nessa afirmação um pecado contra o Espírito Santo, porque eles estão vendo uma atuação de Deus, porque lembra que toda a atividade de Jesus é feita via Espírito Santo. Ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para. E entre essas coisas do para, foi para expulsar demônios também. Então Ele expulsa demônios pelo poder do Espírito, como o Messias ungido
pelo Espírito, né? E aí as pessoas olham para essa expulsão de demônios, é uma atuação do Espírito, e eles falam, não, isso daí é uma atuação do demônio. Então existe todo um desmerecimento da obra do Espírito, e Jesus fala, vocês podem pecar contra mim, mas contra esse Espírito que está trabalhando, se vocês pecarem, se vocês desmerecerem, vocês estarão fechando a porta para aquele que está trabalhando justamente para te salvar. Não façam isso. E agora sobrou para vocês duas. O que isso tem a ver com a vida real de vocês? Então, esse desmerecimento, né, a pessoa do Espírito Santo, faz com que nós não sejamos mais convencidos que a atuação que ele tem, né, de nos convencer diariamente, de nos orientar, nos guiar, isso enfraquece também. Quando você fecha o coração, fecha, né, os sentidos para isso, você se perde também. E eu acho que você quebra o objetivo, você quebra esse relacionamento que você pode ter com ele. Porque quando você coloca simplesmente como algo místico, ou algo impessoal, ou algo emocional, isso vai e volta. Então, você está, de repente, com um hino muito lindo e você fala, nossa, eu fui tocado pelo Espírito Santo. E não que isso seja errado, mas quando a gente simplifica para só isso, você passa a não ter relacionamento com ele. Você só tem quando é uma música bonita, quando é alguma palavra bonita. Você não vê como algo que você pode se relacionar de forma racional. Só emocional fica. Passa a ser só aquele sentimentalismo que a gente conversou no outro programa. Fica muito raso, né? E aí eu acho que a gente se torna, ou a gente cumpre da maneira indevida aquela profecia de Jeremias. É quando a gente se torna ossos secos. O Espírito deixa de fazer parte da gente e a gente morre espiritualmente. A gente não tem uma vida mais. Nós temos um tempinho a mais, pastor. Eu vou soltar uma bomba na sua mão aí, mas lecionar Espírito Santo é lidar com muitas das tendências, das teorias e até das dissidências doutrinárias nesse assunto. Jovem, fica aqui que a gente vai agora dar uma aprofundadinha um pouquinho mais e você tem condição de acompanhar. O que você vê hoje, pastor, que poderia ser alguma dessas ameaças diretamente na doutrina do Espírito Santo em relação a esse assunto? Porque eu acho que eu sinto que muitas denominações, por mais sinceras que sejam, e a gente aqui respeita todo mundo, agora eu falo para vocês, isso aqui é Bíblia, não é o nome de uma igreja, aqui é Bíblia. E eu acho que tem muitas dessas denominações ou movimentos religiosos se perdendo um pouco no que é o Espírito Santo. Então, para alguns, ele é esse poder. Para outros, ele é menos que Deus. Para outros, isso é um sentimento. E, de repente, a definição num tweet de que Espírito Santo é Deus, acabou. Ela joga por terra muito dessas doutrinas dissidentes. O que você acha que hoje está pegando um pouquinho lá no mundo que o jovem tem que ficar esperto? Se eu puder organizar os problemas em duas categorias, eu organizaria da seguinte maneira. Primeiro, nós temos problemas em relação à ideia de pessoalidade do Espírito Santo. Então, quando alguém fala assim, tem problema do Espírito Santo na igreja X ou Y, em geral, envolve a pessoalidade do Espírito Santo. Então, o problema é que eles negam a pessoalidade do Espírito, que é um tópico que a gente vai trabalhar também na próxima semana com mais profundidade. Um dos pontos problemáticos disso é o que já foi levantado aqui. Como é que você pode se relacionar com essa divindade que não é uma pessoa? Pode essa divindade interceder por você? Como pode uma força fazer intercessão? Fica um pouco diferente. E aí outros aspectos também, né? Esse é um elemento, um caminho. Então, a pessoa do Espírito. Um outro caminho que a gente vai abordar também é a obra do Espírito. Então, quando a gente está falando da pessoa do Espírito, a gente está falando sobre o Espírito em si mesmo, digamos assim. Quando a gente fala da obra do Espírito, é aquilo que ele faz na nossa vida, aquilo que ele faz no mundo. E aí envolve muito a questão da espiritualidade. Espiritualidade é a obra do Espírito na nossa vida. E aí vai se manifestar de diversas maneiras, né? Alguns vão ter a questão do sentimentalismo, a emoção muito forte. Alguns têm a visão que o Espírito só atua na minha vida se eu chorar depois do sermão. Ou se eu estiver arrepiado durante uma música, ou se eu começar a falar algumas coisas que ninguém vai entender. Então, essa é uma compreensão da obra do Espírito, que eu diria, de acordo com a Bíblia, é uma compreensão um tanto equivocada, né? Então, acho que seria mais ou menos essas duas maneiras da gente agrupar uma compreensão do Espírito em si mesmo e aquilo que ele faz e como que chega em nós na linha da espiritualidade. Você tocou num assunto interessante, porque nós pastores, né, quantas vezes eu já me vi fazendo mensagens e apelos. E às vezes você vê aquela pessoa que está chorando copiosamente e uma outra que parece um pedaço de pau desde o começo do sermão, impassível.
E aí você faz um chamado para se entregar a Jesus. A que está chorando fica sentado e o que está parecendo uma porta se levanta com decisão e vem. Essa é uma maneira de você ver como o Espírito Santo ele atua a despeito das nossas percepções visuais, né? E aí, Luciana e Arissa, o que vocês veem hoje que o jovem pode estar mais tendo dificuldade, Arissa, para entender que o Espírito Santo é Deus? Tem jovem que não quer nem saber de Bíblia, nem de Deus, nem de nada, mas tem jovem que quer conhecer um pouco mais da verdade e se perde um pouco nessa questão do Espírito Santo. O que isso valorizaria na vida de um jovem, essa defesa clara que estamos fazendo aqui, doutrinária, bíblica, de que o Espírito Santo é Deus? Eu ou você, Lu? Eu. Educar as mais novas primeiro, depois, né? Vamos lá. Jogou uma pergunta difícil para mim. Vamos lá, Arissa. Eu acho que a gente entender sobre o Espírito Santo é muito importante porque a gente entende sobre Deus também. Eu tive uma pessoa que me explicou sobre Trindade é muito difícil, 3 em 1, com funções diferentes, mas que é o mesmo Deus. A gente quer, como jovem, tudo muito 2 mais 2 é 4. Claro que sim. E quando você se pega nessa bifurcação, você fala, e aí, como que é isso? Então, teve uma pessoa que explicou de um jeito muito legal para mim e que me fez entender mais sobre o Espírito Santo. Se a gente imaginar uma caneta que tenha a tampa dela, você tem a carga da caneta, você tem o que envolve a caneta e você tem a tampa. São 3 em 1. A mesma função não. Você tem funções diferentes, mas com o mesmo objetivo, para que você escreva. O que isso impacta na vida do jovem? Quando você entende que o Espírito Santo tem um propósito com a sua vida, você passa a viver uma vida com propósito para Jesus, para Deus e para o Espírito Santo. Muito bom. Vamos lá, Luciana. E aí? Eu acredito que vivenciar, né, o Espírito Santo, você buscar, entender e ter uma experiência é o que vai fazer a diferença, né? E isso é pessoal. Cada um vai ter a sua experiência, baseado, claro, no que a Bíblia revela, né? Mas eu acho que cada um tem que buscar a sua experiência, né? Sabendo que o Espírito Santo é Deus e buscar o significado dele para a sua vida e como que ele vai te auxiliar nos momentos que você precisa, né? Eu acho que você precisa ter essa experiência. A gente pode passar aqui o trimestre inteiro discutindo, né? Tentando descobrir a essência do Espírito Santo, mas se você não vivencia, se você não busca, não pede auxílio ao Espírito Santo para te revelar isso, espiritualmente, de nada vai valer. Deixa eu ouvir lá o Filipão. Vocês aí, você acha que o mundo lá fora, o mundo aqui fora, o mundo que a gente vive, na verdade, ele reconhece essa divindade do Espírito Santo? Eu acho que o mundo, de uma maneira geral, as pessoas, de uma maneira geral, elas acalentam em si uma religiosidade, são as mais diversas possíveis, mas elas têm sede, elas têm anseio de um contato com Deus. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, a gente tem uma visão, às vezes, um pouco... eu acho que não é nem preconceituosa, é uma visão própria nossa a respeito do que as pessoas vivem lá fora e o que a gente vive dentro das igrejas ou nos ambientes religiosos. A gente se esquece que existe uma eternidade no coração de toda criatura, né? Tudo fez formoso em seu tempo, mas pôs no coração do homem a eternidade, né? Embora este não tenha revelado nem o princípio nem o fim de tudo que fez, né? Existe a eternidade em nós e a nossa limitação aponta para esse olam, né? Para essa eternidade. E essas pessoas, elas anseiam um contato com Deus. Talvez elas não tenham essa maneira como a gente reflete aqui a respeito do que é o Espírito Santo, qual é o papel dele e tal. Mas eu acho que todo mundo, lá no fundo do coração, eu tenho uma frase de um amigo meu, ele diz assim: tudo que o ser humano mais quer, anseia e deseja é um contato com Deus, muito embora ele nem saiba disso. Nem saiba, um buracão que busca por isso. Mas ele está atrás disso, né? E curiosamente, esse Deus é o Deus que está em busca do homem também. É o Deus que está atrás do homem. É o Deus que busca o homem desde o rompimento
com o Éden, e a gente vê isso de uma maneira muito clara na maneira como ele encarna e mostra a verdadeira face dele aqui na Terra para a gente. Então, a gente precisa sempre se lembrar desse desejo, esse ímpeto quase que natural do homem de se reencontrar com Deus. Fantástico. Vamos para um intervalo. Já estamos indo para o último bloco, mas eu quero perguntar para o pastor depois do bloco e da música. Se Espírito Santo não fosse Deus, quantas coisas iam desmontar? Porque é uma bacana discussão que a nossa manual faz, porque agora você deve estar até surpreso. Nunca pensei que o Espírito Santo era Deus. Não, mas a pomba lá, daquele que a gente vê os desenhos, as representações. Não, o Espírito Santo é Deus. Se não fosse Deus, olha quanta coisa ia desmontar, inclusive na verdade que você acredita. Então, não sai daí, tem música boa e a gente continua falando sobre o Espírito Santo no próximo bloco. Terceiro e último bloco do seu programa Código Aberto, e o assunto é o Espírito Santo. Nesse primeiro mês de 2017, janeiro, estamos discutindo essa personalidade, essa divindade, esse assunto tão forte, bíblico, que nos deixa tantas dúvidas, né? E hoje, não esquece, Espírito Santo é Deus. E se não fosse? Depois a gente volta com a pastora Adriane para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas agora vamos de música. Vocês aqui com a gente vão cantar o quê e por quê, né? Vamos cantar uma música chamada Em Seu Olhar, uma música muito bonita de um compositor nosso aqui, Bruno Guzmão. E essa música fala sobre a caminhada de Jesus e a maneira como Pedro enxergava essa caminhada, os acontecimentos que ele pôde presenciar na vida de Jesus. Música muito bonita. Que bacana, vamos lá. Vai cantar agora. Eu encontrei nova vida em Jesus, e em seu olhar enxerguei o seu amor, vi em seu rosto a luz quando a mim se revelou. Ouvi sua voz dizer: eu sou. Caiu por terra o homem pecador, e mesmo assim traído, chama o traidor de amigo. Eu pude ver em seu olhar amor. Me escondi quando preso ele foi, e o neguei por 3 vezes, rejeitei meu ser.
Mas que bênção de música, hein? Que vozes que vocês têm. Deus seja louvado. Quarteto que canta como coral. Que volume. Não sei se você sentiu na tua casa, eu que eu senti aqui no estúdio. Isso é bom demais, a gente vê o louvor. E é isso, maneiras como Deus atua na nossa vida. Código é esse lugar, né? A gente estuda a Bíblia, a gente ri, chora, se emociona, registra lembranças e a vida vai acontecendo. Pastor Adriane, falamos que o Espírito Santo é Deus. E se não fosse? Eu poderia responder essa pergunta de uma maneira mais técnica, tentando olhar isso nas doutrinas, impactos, influências. Mas eu creio que nós podemos olhar isso de uma maneira mais concreta na vida. Tá? E a doutrina é isso também, é parte da vida. A gente falou que a gente aprende do Espírito Santo logo no início, não olhando definições ou frases teóricas, a gente vê na vivência das pessoas. Existem 3 lugares no Antigo Testamento onde a expressão Espírito Santo aparece. Em geral, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, como nós chamamos, como é assim que aparece no Novo, né? Ele é mais referido como Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Mas Espírito Santo só aparece em 3 lugares. 2 deles estão, 2 ocorrências estão em Isaías 63. E uma delas está nesse texto que a gente vai olhar agora. Opa! Salmo 51, você conhece bem esse texto, é a oração de Davi. E em parte da oração, eu vou lê-la porque ela é muito profunda. Ele começa a orar no verso, ele já está orando, mas eu vou pegar aqui o bonde andando no verso 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E depois de pedir que os pecados sejam apagados, ele pede algo novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele está falando do espírito dele, da vida dele, não é? Agora vem um verso interessante. Não me lances fora da tua presença. O que ele quer dizer com isso? Ele vai explicar na sentença subsequente. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Como é que Deus não tira a presença dele da vida de Davi? É não tirando dele o Espírito Santo. O que mudaria se o Espírito Santo não fosse Deus? O que mudaria é que esse poder que atua na minha vida, que está junto comigo, ele não seria a presença de Deus na minha vida. Mas se ele é Deus, então o Espírito Santo é o aspecto ou a pessoa da divindade que está mais próxima de mim. É a presença de Deus na minha própria vida, criando em mim um coração puro, renovando em mim um espírito reto e dando até mais alegria na minha salvação, como a oração de Davi continua. O Espírito Santo é Deus. Qual a implicação mais prática disso? É que a presença de Deus está na minha vida por meio do Espírito. Se ele não fosse Deus, se perderia tudo então. Desmonta Estaríamos toda... longe da presença de Deus, né? Gente, isso aí tem implicações muito profundas, tá? Não menospreze o que nós estamos hoje apresentando para você aqui no Código Aberto, e talvez de todas as temporadas que tivemos juntos, essa é uma das grandes e polêmicas temporadas, porque essa definição, o Espírito Santo é Deus, legal, é Deus, Deus também acha, pastor, para quem está falando tanto? Não, se ele não fosse, desmontaria toda a proximidade tua com Deus. Não existiria nada de relacionamento que a gente fala de Deus, tudo que a gente anuncia de Deus. Você vê como o Espírito Santo, ele é estratégico, ele é fundamental, ele é imprescindível, ele é fortíssimo e as consequências disso, elas são dramáticas. Mensagem final de cada um de vocês, depois de definirmos juntos que Ele é Deus, que o nosso grande objetivo do estudo dessa nossa temporada, o Espírito Santo, Ele é divindade, Rafael. O que isso muda na tua vida daqui para frente, nessa próxima semana? Eu acredito que quando você acredita na Bíblia, você já partilha de uma série de conceitos que você tenta adotar para o seu dia a dia, né? Reações, escolhas, opções. Mas eu creio que quando a gente compreende o papel real do Espírito Santo, a gente deixa de ser apenas religioso, apenas frequentador de uma comunidade, de uma igreja, de algum lugar, para se tornar de fato espiritual. Acho que talvez essa seja, ou devesse ser a nossa grande busca, nos tornar espirituais
a partir da compreensão do que o Espírito Santo pode fazer em nós, sendo Ele Deus. Nos conduzindo a Jesus e trabalhando no nosso coração para a restauração. Acho que se eu digo, o Espírito Santo não é Deus, eu estou assumindo que não há espaço para uma obra na minha vida e, portanto, eu estou sentenciando que, para mim, acabou. Vamos lá, Luciana. Começar uma nova jornada, entendendo que Deus é o Espírito Santo e que se a gente não traz isso para o nosso dia a dia de uma forma concreta, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? Então, trazer isso com mais consistência, com mais verdade também. Então, foi uma lição bem complexa de compreender. E eu vou passar uns tempos também processando isso, né? Que a gente não pode parar de buscar esse conhecimento e, dentro da nossa limitação, entender a grandiosidade de Deus dentro do possível, né? Mas estar com o coração aberto para isso. Fantástico, gente. Olha, é o terceiro programa, hein? Já parece que está acabando a temporada, gente. Olha o arremate. Nós estamos só começando, nem chegamos na primeira terça parte ainda da nossa temporada. Arice, é forte esse assunto, a definição de que o Espírito Santo é Deus. Para você com 22 anos, o que isso impacta em toda essa geração que você representa? Quando eu entendo, eu vou talvez me tornar repetitiva, mas quando eu entendo que o Espírito Santo é Deus, eu passo a não ser simplesmente emocional, mas eu acho que eu vou para o próximo passo, que é relacional. Eu passo a entender que eu posso contar com Ele. Da mesma forma que eu tenho amigos, a gente que às vezes está na faculdade, adora fazer prova em dupla, né? Quando você está em dificuldade, você quer ter alguém para contar. Quando você entende que o Espírito Santo é Deus, você entende que Ele é aquela pessoa, que é o que a gente vai estudar semana que vem, que a gente pode contar. Ele é o consolador, Ele é o auxiliador, Ele é o professor, como a gente já falou aqui. Passo a me relacionar com Ele. Hoje se faz prova em dupla, então? Às vezes, sim. Coisa boa. Às vezes até em trio, né? Melhor, gente. Com Gente, a consulta. melhor coisa da vida é fazer prova em dupla. E se a tua dupla for Deus, aí você acertou para sempre. É eternidade. Meus últimos momentos com você é apenas pegar tudo isso aqui, jovem, e mostrar para você. Você está entendendo por que o inimigo não quer você assistindo ao Novo Tempo? Por que tudo pode acontecer para você não assistir o Código Aberto? Você está entendendo se às vezes surgir algum imprevisto ou alguma coisa que pode às vezes cair energia elétrica na hora do Código Aberto, você não assiste? Por quê? O inimigo está vendo que nós estamos aqui de Bíblia aberta, posicionando algo que muitos falam longínquamente a respeito. E nós estamos aqui de maneira declarada, dizendo em alto e bom som para você, jovem, o Espírito Santo é Deus. E quando você faz prova em dupla com o Espírito Santo, você tem Deus atuando na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Tudo na face da terra, debaixo dos céus e ao alcance do inimigo, do diabo, que ele puder fazer para reduzir Deus do que Ele é, Ele vai fazer. Porque, jovem, quando a gente reduz Deus do que Ele é, nós nos tornamos ainda menores perante o plano da salvação. O que reduz Deus de onde Ele está, nos afasta desse Deus, do jeito que Ele é. Então você entende toda a estratégia que existe das hostes caídas para que um jovem ponha no piloto automático, para que um jovem viva a sua vida devocional no descaso. Eu estou te perguntando, quantas vezes por dia você faz tua oração? Quantas vezes na semana você acorda e a primeira coisa que você faz não é atualizar teu Face, é abrir a Bíblia? Quantas vezes você consegue, antes de dormir, falar com Deus e o Espírito Santo, em vez de ficar dando like lá no Insta? Nós somos seres sociais e mídias digitais nos envolvem, e eu também sou envolvido por isso. Estamos em todas as redes sociais. Agora, jovem, falando bem a tua linguagem nesse momento, o que reduz Deus de onde Ele está, afasta você de onde Deus está. E é essa a vontade do inimigo. Que a gente fale, mas não entenda o impacto do que é o Espírito Santo sendo Deus. Todo o plano da redenção, jovem, voltado para você fazer prova em dupla, para você ter a aprovação do céu e para você ser eterno. O ano está só começando e eu desafio você em 2017 ser eterno como Deus quer que você seja. E para isso, Deus é Pai, Deus é Filho
E escute o que eu vou lhe falar pela enésima vez nesse programa. Deus é Espírito Santo. Conta com Ele. Chama, conversa, discute, luta, chora, segue em frente, não desanima e se prepare, porque Deus tem planos extraordinários para você. Forte abraço, a gente continua nesse super programa Código Aberto, nessa grande temporada do Espírito Santo, e eu te espero no próximo programa. Até lá.